O mundo já viu muitas nações poderosas cuja riqueza, influência e alcance levariam, compreensivelmente, qualquer um que nelas habitasse a acreditar que durariam para sempre. No entanto, o caminho da história está repleto das suas ruínas. Hoje, duas das maiores potências do século passado, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, estão à beira de se juntarem aos estados falhados do passado. Mas a verdadeira razão para isso é geralmente desconhecida. Junte-se a nós hoje no Mundo de Amanhã para explicarmos como é que as grandes nações morrem. Embora muitos prefiram não o admitir, grande parte do mundo moderno foi criado no último século pelo sucesso econômico, militar e cultural dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e das nações descendentes de britânicos. Como disse o especialista em política externa dos Walter Russell Mead, no seu perspicaz livro de 2007, God and Gold, Britain, America and the Making of the Modern World, é imperdoavelmente vulgar dizê-lo, mas em 300 anos de guerra, as potências de língua inglesa continuam a ganhar. Por outras palavras, os britânicos ou os americanos, ou ambos, têm estado do lado vencedor de todas as grandes guerras em que participaram desde o final do século XVII. Esse historial de vitórias molda o mundo em que vivemos. As potências anglo-saxônicas não se limitaram a ganhar guerras, mudaram a forma como o mundo vive, pensa e se organiza, tal como qualquer uma das grandes civilizações do passado. É verdade que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e as outras nações de língua inglesa do mundo tiveram um impacto incrível na cultura e no modo de vida mundiais, completamente desproporcionado em relação ao seu tamanho. Os Estados Unidos, em particular, tem sido a única superpotência remanescente da era da Guerra Fria, um rolo compressor financeiro e um poder militar como o mundo raramente viu antes, se é que alguma vez viu. Mas as coisas mudam. Quanto maior é a subida, maior é a queda. Vejamos brevemente apenas um indicador da força atual destas grandes nações, o seu estatuto econômico. A riqueza do Reino Unido foi outrora considerada a inveja do mundo inteiro, e atualmente os Estados Unidos continuam a ser considerados por muitos como o principal motor financeiro que impulsiona as economias mundiais. Mas até que ponto esse motor é fiável? Olhar para debaixo do capô para examinar mais de perto ou debaixo do capote para os nossos amigos no Reino Unido não dá motivos para ter esperança. É difícil fazer um relatório sobre a dívida nacional americana porque está a crescer tão rapidamente que os números ficam desatualizados. Mas neste momento em que estou a gravar este programa, essa dívida é superior a 30 bilhões de dólares. Isso equivale a mais de dar 97 mil dólares por cada cidadão do Zríria que vive e respira, desde o recém-nascido até o idoso. Isto significa que a dívida pública do Zicenewa é atualmente cerca de 120% do seu produto interno bruto, a produção financeira da nação. E, tal como refere a fundação apartidária Peter G. Peterson, dentro de 10 anos, os custos líquidos dos juros, note-se os custos dos juros, excederão a despesa federal em programas cruciais como o Medicaid e a Defesa Nacional. Do outro lado do Atlântico, o Reino Unido não está a fazer melhor. Como noticiado pelo The Guardian, em junho de 2013, a dívida pública total do Reino Unido em maio atingiu mais de 100% do rendimento nacional anual pela primeira vez desde 1961, uma vez que o endividamento do Estado mais do que duplicou, de acordo com os números oficiais. Num golpe para os planos do primeiro-ministro Rishi Sunak de reduzir os impostos antes das eleições gerais, previstas para o próximo ano, o Escritório de Estatísticas Nacionais afirmou que a dívida líquida atingiu 2,6 trilhões de libras no final de maio, o que corresponde a 100,1% do produto interno bruto. E os cidadãos, pessoalmente, não estão a sair-se melhor do que os seus governos despesistas. O Centro de Dados Microeconômicos do Banco da Reserva Federal de Nova York informou recentemente que a dívida total das famílias nos Estados Unidos aumentou 148 mil milhões de dólares, ou seja, 0,9%,
para 17,05 trilhões de dólares. No primeiro trimestre de 2003, os saldos das hipotecas aumentaram em 121 mil milhões de dólares e situaram-se em 12,04 trilhões de dólares. No final de março, os saldos dos empréstimos para aquisição de automóvel e dos empréstimos para estudantes também aumentaram para 1,56 bilhões e 1,6 bilhões, respectivamente. Mas os saldos dos cartões de crédito mantiveram-se estáveis em 986 mil milhões de dólares. É claro que os problemas econômicos são apenas um sinal do declínio da saúde e do poder de uma nação. Poderíamos passar o resto do nosso programa de hoje a analisar outros. Por exemplo, as Forças Armadas Americanas continuam a enfrentar humilhação atrás de humilhação. Depois de imagens assustadoras da retirada da nação do Afeganistão e de programas de recrutamento que parecem mais dedicados a recrutar guerreiros da justiça social e drag queens do que a manter a principal força de combate do mundo. Quanto ao Reino Unido, o Times noticiou em maio de 2023 que a Alemanha se preparava para gastar mais em defesa nacional do que a Grã-Bretanha, pela primeira vez na história moderna. A mesma Alemanha cujo produto interno bruto é cerca de 30% maior do que o do Reino Unido. Onde outrora as potências anglo-saxônicas pareciam governar o curso do mundo, quando os Euraneura procuravam o apoio saudita para as suas ações destinadas a punir a Rússia pela sua invasão da Ucrânia, as agências noticiosas de todo o mundo noticiaram que os líderes sauditas nem sequer aceitaram o telefonema do presidente do EUA, Joe Biden. A história é clara. Nenhuma grande nação, nenhum grande império dura para sempre. No entanto, a verdadeira razão da sua morte tende a ser ignorada. Para as nações verdadeiramente grandes, que se arrastam pelo globo, há uma fonte de queda e desaparecimento que se eleva acima de todas elas, todas a decadência moral. Neste domínio, podemos aprender muito com a Roma antiga. A República de Roma e o império que dela nasceu governaram uma grande parte do mundo durante um milênio. O seu poder era inigualável no seu tempo. Mas o que resta dela atualmente? Ruínas, ruínas e mais ruínas. E embora muitos apontem a expansão excessiva, a política econômica, as despesas militares e outras causas da queda de Roma, a verdade é que, antes de as fronteiras de Roma poderem ser rompidas pelas forças que a destruiriam, já estava a apodrecer por dentro devido à decadência e à degradação moral. Muitos historiadores testemunham este problema, incluindo os próprios historiadores romanos. Escrevendo apenas alguns anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o antigo historiador romano Lívio estava bem ciente, já nessa altura, de que Roma tinha caído das suas maiores alturas e expressa no livro Prínuo, capítulo 1 da sua História de Roma, a sua esperança de que cada leitor considere seriamente o que ele registrou do seu próprio povo. Gostaria que cada homem aplicasse a sua mente seriamente para considerar estes pontos, qual era a sua vida e quais eram as suas maneiras. À medida que a disciplina declinava gradualmente, que ele acompanhasse nos seus pensamentos a sua moral, primeiro como se estivesse a ceder ligeiramente, depois como se afundou cada vez mais, e depois começou a cair de cabeça até chegar aos tempos atuais, em que não podemos suportar os nossos vícios nem os seus remédios. O célebre historiador romano Tácito não teve papas na língua ao abordar o estado moral do seu povo. Escrevendo por volta de 115 d.C., na sua famosa passagem que menciona a crucificação de Cristo, Tácito não era fã do cristianismo, chamando-lhe uma superstição mortal. Mas a sua descrição da capital da sua nação é digna de nota. Observando como o cristianismo foi apenas temporariamente abrandado quando Cristo foi crucificado, mas depois voltou misteriosamente à vida, mais dinâmico do que antes, escreve que irrompeu de novo não só na Judéia, mas até em Roma, para onde flui tudo o que é terrível ou vergonhoso no mundo, e aqui é celebrado. É claro que um dia, Tácito descobrirá que não foi apenas a fé dos cristãos que ressuscitou subitamente, mas também o seu Salvador. Por fim, consideremos Sêneca, um dos mais célebres filósofos e escritores romanos da história romana.
nascido em 4 a.C. e contemporâneo dos primeiros discípulos cristãos. As suas críticas à moral e à cultura romanas do seu tempo eram contundentes, referindo que a simples honestidade e integridade estavam a desaparecer, de tal forma que os simples acordos entre homens já não eram suficientes, exigindo a elaboração de advogados e documentos legais para obrigar os indivíduos a cumprirem as suas partes do acordo. Oh, que vergonhosa admissão da desonestidade e maldade da raça humana, escreve ele. Confiamos mais nos nossos anéis de selagem do que nas nossas consciências. Quanto ao estado do casamento e da família na Roma de então, Sêneca escreve: haverá alguma mulher que se envergonhe do divórcio, agora que certas damas ilustres e nobres contam os seus anos não pelo número de cônsules, mas pelo número dos seus maridos, e saem de casa para casar e casam para se divorciarem? Haverá alguma vergonha no adultério, agora que as coisas chegaram a tal ponto que nenhuma mulher tem utilidade para um marido, exceto para inflamar o seu amante? Sêneca notou que a fidelidade conjugal se tinha extinguido, e a falta de vergonha no adultério e na fornicação apenas significava que a podridão da promiscuidade se espalhava mais e mais depressa. As suas observações coincidiam com as de um contemporâneo próximo, o poeta romano Martial, que insinuava que o casamento em Roma se tinha tornado essencialmente um adultério legalizado. Esses relatos antigos se encaixam bem com a observação do famoso historiador inglês Edward Gibbon, cuja obra clássica, A História do Declínio e Queda do Império Romano, pinta o quadro de uma nação cujos líderes se tornaram degenerados em caráter e cujas legiões militares trouxeram vícios corruptores e práticas imorais das terras que conquistaram. Antes que Roma se tornasse uma ruína por fora, ela já havia se tornado uma ruína por dentro, e a morte daquela grande nação estava assegurada. Uma nação moralmente corrupta não pode supor que vai durar, e a corrupção moral faz com que grandes nações morram. E, meus amigos, é vital entender isso porque a América, a Grã-Bretanha e as nações que descendem dela estão em queda livre moral. Como explicado em detalhes no recurso gratuito de hoje, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em profecia, eles viraram as costas para o Deus que os abençoou e estão ativamente, até mesmo agressivamente, virando as costas para suas leis. Vamos examinar apenas um punhado de diretrizes bíblicas e compará-las com a cultura americana e britânica atual, para ver como estamos nos saindo. Deus sublinha na sua palavra a importância da família e do vínculo matrimonial entre marido e mulher. No Êxodo, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Noutro lugar, no Levítico 19 e no versículo 32, lemos: levantar-te-ás diante do homem de cabelos brancos e honrarás a presença do velho e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O 7º dos 10 mandamentos ensina o mesmo princípio exposto pelo apóstolo Paulo em Hebreus 13:4. O matrimônio é honroso entre todos, e o leito é sem mácula, mas aos fornicadores e adúlteros Deus julgará. E em passagens como Mateus 19, versículos 4 a 6, Jesus Cristo reafirma a definição de casamento tal como foi concebida em Gênesis 2, uma união entre um homem e uma mulher para toda a vida. Deus preocupa-se apaixonadamente com as relações respeitosas entre gerações e entre filhos e pais, e com a união sagrada do homem e da mulher no casamento. No entanto, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, as gerações mais jovens estão a pôr de lado a orientação e a sabedoria das gerações anteriores, e os acadêmicos, líderes e engenheiros sociais, supostamente esclarecidos da nação, estão a destruir quaisquer noções tradicionais ou bíblicas, de sexo, gênero ou estrutura familiar, e a substituí-las por novas designações e configurações concebidas por eles próprios. Um dos efeitos de negligenciar o desígnio de Deus e as leis relativas à família, acredite-se ou não, é econômico. Num estudo de 2008, o Instituto para Valores Americanos concluiu: estimamos que a fragmentação da família custa aos contribuintes americanos pelo menos 112 mil milhões de dólares por ano, ou mais de $1 trilhão por década, e esta foi a sua estimativa conservadora. Para pôr isto em perspectiva,
Segundo algumas estimativas, este montante é igual ao custo total da guerra dos Estados Unidos no Afeganistão. No Reino Unido, o custo da desagregação familiar está estimado em mais de 50 mil milhões de libras por ano, ou seja, mais de 60 mil milhões de dólares americanos. Mas é claro que o verdadeiro custo das famílias desfeitas não se mede em dólares, mas sim nos danos que causa ao povo de uma nação. No final de 2001, a investigadora e autora Melanie Phillips escreveu sobre este assunto num comentário para o Times do Reino Unido. Aquilo a que ela chama, de forma perspicaz, a desintegração voluntária da família nuclear tradicional tem sido devastadora. É a maior causa das desigualdades sociais através do insucesso escolar, da criminalidade e das perturbações psicológicas juvenis. No seu extremo, conduz a crianças negligenciadas, maltratadas e mortas. No entanto, isto tornou-se indizível nas esferas superiores da vida governamental e cultural. Assim, o que temos em vez disso são actos indescritíveis de crueldade e degradação e lágrimas de crocodilo nauseabundas. Vejamos outro, o 10º mandamento: não cobiçarás. Qual seria o estado da nossa dívida nacional e privada se tantos dos nossos cidadãos não estivessem consumidos pelo desejo de ter os carros mais recentes, tecnologia, entretenimento, tudo para além das nossas possibilidades, mas dentro dos nossos limites de crédito? Jesus Cristo ensina-nos em Lucas 12 e no versículo 15: olhai e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. No entanto, as nossas economias nacionais baseadas no consumo são virtualmente fundadas na esperança de que as pessoas ignorem este conselho, resultando na cultura do endividamento permanente de que desfrutamos atualmente. Em última análise, a nossa dívida está a escravizar as nossas nações. De fato, a profecia bíblica diz que os Imeuniwa e as nações descendentes de britânicos acabarão por ser esmagados pela dívida, como explicado na oferta gratuita de hoje. Lemos em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais acima de ti, e tu descerás cada vez mais abaixo. Ele emprestará a vós, mas vós não emprestareis a ele. Ele será a cabeça, e vós sereis a cauda. No entanto, a solução não passa por uma política econômica mais criativa ou por mais subsídios do governo. A solução é deixar de pecar, voltar-se para Jesus Cristo e começar a obedecer a Deus. Há demasiados exemplos como este para que possamos abordá-los todos num só programa. Mas, em resumo, permitam-me referir-me a uma declaração do educador Vincent Ruggiero. Ele fez isso em seu livro, Warning: o absurdo está a destruir a América. Se alguma vez quisermos resolver os problemas sociais deste país, temos de reconhecer a falência moral do nosso tempo e a culpabilidade não só dos pais e dos professores, mas, sobretudo, dos meios de comunicação social. Temos de assumir a responsabilidade de criar um ambiente que fomente a moralidade nas crianças e nos adultos. Fingir que os 10 mandamentos são de alguma forma irrelevantes para a vida moral é uma violação do senso comum. O que é que está realmente no centro do problema? Há um versículo dos Salmos que me persegue nesta matéria, o Salmo 11 e o versículo 3. Se os alicerces estão destruídos, o que é que o justo pode fazer? Enquanto os nossos políticos discutem que cor pintar as paredes da nação, parecem ignorar o facto de que o próprio alicerce está destruído. E a menos que seja reparada, a casa está condenada a desmoronar. A respeito da Constituição dos Estados Unidos, estabelecida logo após o nascimento da nação, o pai fundador John Adams disse certa vez: nossa Constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. De facto, as liberdades inerentes a qualquer grande nação dependem do autocontrolo moral dos seus cidadãos. Os líderes dos Ecassinênia e da Grã-Bretanha deveriam estar procurando voltar seus povos para o Deus que criou e abençoou suas nações, como discutido no livreto gratuito de hoje. Em vez disso, eles incentivam e permitem os pecados do povo. Sobre eles, Deus declara em Isaías capítulo 9 e versículo 16: porque os chefes deste povo o fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos.
Mas, pessoalmente, não temos de esperar que um senador, deputado, primeiro-ministro ou presidente nos diga para nos voltarmos para as leis de Deus. Não precisa de esperar para começar a experimentar as bênçãos que advêm de viver a vida da forma como ela foi concebida para ser vivida. Se estiver a praticar o pecado sexual, entregando-se à luxúria no seu corpo ou na sua mente, pode arrepender-se. Pode pedir a Deus que o perdoe e que o ajude a começar a obedecer à sua lei. Se te deixas levar pela cobiça e pela ganância, num sentido real, adorando coisas e centrando a tua vida na tua próxima compra na Amazon, podes arrepender-te e afastar-te disso. Podem começar a obedecer ao 10º, ao 1º e ao 2º mandamentos. Se quisermos uma família forte e estável, uma fonte de alegria e conforto, Deus deu-nos leis que podemos pôr em prática para ajudar a criar o tipo de família que sempre quisemos ter. E podem optar por seguir essas leis e construir essa família. A única maneira de evitar que grandes nações morram é que as pessoas das grandes nações busquem seu Deus e Jesus Cristo e se afastem do pecado. Não é tarde demais. Em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, Deus diz ao rei Salomão palavras que são igualmente verdadeiras hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se quisermos fazer a diferença, voltando-nos de forma sincera para o Deus do céu e procurando o seu caminho com paixão, zelo e humildade, isso fará mais do que 1000 telefonemas para o vosso senador ou congressista alguma vez farão. Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se estiver interessado no que oferecemos hoje, o nosso guia de estudo gratuito, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em Profecia, pode ir ao nosso sítio web www.omundodeamanha.org e clicar em encomendar grátis. Por favor, subscrevam para serem notificados quando adicionarmos mais conteúdo. Muito obrigado.